Olá, bom dia a todos. Então, a gente já conversou sobre as exigências dos animais, das galinhas caipiras por fase. Conversamos um pouco sobre os ingredientes que a gente pode usar e como utilizar. E agora a gente vai tentar juntar um pouco de cada um e fazer realmente a formulação da ração para as nossas aves. Então, como a gente já comentou anteriormente, é básico, é a base, é o ponto de saída, é o primeiro passo, é a gente saber qual a exigência da espécie, a fase e o sistema que a gente vai estar trabalhando. Isso tudo vai influenciar na hora da gente formular a ração. E outra coisa é a composição nutricional, a composição química dos alimentos que a gente vai estar utilizando. Quais são esses ingredientes? Quais são os alimentos que eu tenho disponíveis na minha região? E a que preço? Para a gente também ver a viabilidade dessa ração. Não adianta a gente pegar um ingrediente que é muito caro, vai fornecer aquele nutriente que a gente quer, mas o custo vai ficar muito alto para a gente produzir essa ave. Então, o nutricionista, aos poucos, ele vai conhecendo aqueles ingredientes que ele pode lançar a mão naquela região e que tem um custo interessante, um bom custo-benefício, para poder formular as rações de maneira técnica e o mais barato possível. Lembrando que essas informações elas são dinâmicas, né? Esses animais eles estão ainda passando por melhoramento genético. Vou dar um exemplo para vocês. O suíno de hoje, vocês acham que é igual ao suíno de 20, 30, 40 anos atrás? Um suíno que era do tipo banha e hoje é um suíno light que praticamente não tem gordura na carcaça? Também as aves industriais, comerciais passaram por esse melhoramento. E hoje a gente está vivenciando uma oferta grande no mercado de diversas genéticas aí de galinha caipira. Pesadão vermelho, caipirão, label rouge para ovo e label rouge para carne. Então você está vendo que está tendo uma oferta, uma dinâmica no melhoramento genético. Paraíso Pedrez, dentre outros. E também os alimentos estão passando por modificações. Nós temos novos cultivares, nós temos plantas mais tardias, plantas mais precoces, nós temos os fatores regionais que influenciam a quantidade e a qualidade de nutrientes dessas plantas, fatores como clima e solo. Então a gente não pode imaginar que a gente vai pegar um milho lá em Santa Catarina e pegar um milho de uma variedade nativa aqui do Piauí e dizer que é o mesmo milho, que é o mesmo conteúdo nutricional. Não é. Então o ideal era que a gente pudesse fazer uma análise laboratorial de cada alimento, de cada ingrediente que a gente fosse utilizar, para a gente determinar a matéria seca desse alimento, a proteína bruta e o conteúdo de aminoácidos que tem nesse ingrediente, qual a energia metabolizável dele para o animal que a gente está indo trabalhar, o conteúdo de extrato etéreo, de minerais, vitaminas, fibra bruta. Só que a gente sabe que a gente não tem à disposição um laboratório em cada esquina, que essas análises às vezes são caras, que às vezes você tem que mandar para laboratórios de outros estados, que às vezes demoram. Então a gente trabalha principalmente com aquelas tabelas, que embora muitas vezes ela não vai ser aquele mesmo ingrediente, mas ele vai dar uma noção para a gente daquilo que a gente está trabalhando. Mas, se for possível, e principalmente quando você vai trabalhar com pesquisa, você vai ter que fazer essa análise laboratorial, porque você é mais assertivo. Quando você tem uma estrutura maior, como uma fábrica de ração, e você começa a comercializar, aí você não pode falhar naquele teor de nutriente que você está dizendo, você está afirmando que tem naquela ração. Aí você vai ter sim que fazer uma análise laboratorial, ou até montar esse laboratório na sua própria fábrica de ração. E lembrando também que às vezes alguns ingredientes eles contêm fatores antinutricionais, como saponinas, inibidores de proteases, proteínas alergênicas, taninos. Então, se você tem variação nos ingredientes tradicionais, imagine aqueles ingredientes que são novos, que ainda estão passando por pesquisa. Então, antes de você introduzir um alimento novo, um ingrediente novo, você tem que dar uma pesquisada nele, saber se ele é viável, saber se ele é rico nesses fatores antinutricionais, se é interessante que ele passe por um processo antes da gente colocar ele na formulação da ração e na hora de misturar a ração. E outro fator também que pode influenciar, inclusive nos ingredientes tradicionais, é a granulometria. Quando a gente trabalha com um grão grande,
Ou quando a gente quebra demais, não é o mesmo teor de nutriente que ele tem. Por exemplo, quando eu diminuo a partícula de um grão de milho, ele aumenta a digestibilidade da energia. Só que se eu diminuir demais, eu começo a ter alguns problemas como gastrite. Então, tem uma granulometria ideal para você trabalhar. Então, não adianta eu querer dizer, numa aulinha aqui de 15, 20 minutos, a gente vai conseguir expor todos os ingredientes, todos os fatores nutricionais, os fatores antinutricionais. Não tem como, né? Então, a gente dá uma base e vocês vão ter que pesquisar no momento de formular essas rações. Qual é o ingrediente que você acredita que tenha potencial para ser incluído? Dá uma pesquisada, dá uma estudada, vê o que ele tem de cada nutriente e se ele tem algum fator antinutricional, que vai incluindo ele aos poucos, ganhando confiança e segurança naquele ingrediente que você está trabalhando. Então, para começar, para dar aquele pontapé inicial, o que você tem que fazer? Você tem que caracterizar qual é a fase que você vai trabalhar. Eu vou formular uma ração para galinha de postura. Eu vou fazer uma ração para pré-postura. Eu vou fazer uma ração inicial de galinha caipira. Eu vou fazer uma ração de fase de terminação em clima quente. Então, você tem que ter a noção do que você quer trabalhar e buscar atender essas exigências da fase que você vai trabalhar para esse animal. Levantar e quantificar os alimentos disponíveis e os seus preços, relacionar o valor nutritivo dos alimentos e aí sim você procede o balanceamento. E dependendo do método que você utilizar, você verifica após esse balanceamento se você atendeu às exigências. Os métodos, eu não vou aqui pormenorizar esses métodos, inclusive a gente já tem alguns vídeos que falam, por exemplo, do quadrado de Pearson, mas eu vou só mostrar aqui para vocês que existem essas possibilidades, né? O quadrado de Pearson, ele, quando você trabalha com poucos ingredientes e faz o balanceamento para poucos nutrientes, ele é um método que quebra o galho, dá para você trabalhar. Mas à medida que você aumenta a quantidade de nutrientes que você quer balancear e a quantidade de ingredientes que você quer pôr nessa ração, ele começa a ficar mais complexo. O método da tentativa e erro também, se você fizer com poucos nutrientes manualmente, ele começa simples, mas à medida que você vai aumentando esse número de ingredientes e de nutrientes, vai ficando mais complexo. E aí chega um ponto que manualmente você não consegue mais fazer. Só vai dar erro, você vai tentar e dar erro. E as equações algébricas também começa simples e depois complica, vai ficando mais complexo. E existem os métodos de programação linear, são softwares, são aplicativos que existem aí no mercado que você pode dizer qual é a fase que você quer, qual é o ingrediente que você quer e qual é o preço que você encontra na região. E ele vai fazer um cálculo atendendo a exigência nutricional do animal e dando o custo mínimo. Ele faz um balanceamento que, inclusive, comparando com um profissional que já tenha prática de fazer, ele consegue fazer um custo mais baixo, em média, do que o programador que vai fazer essa ração manualmente. Ele consegue fazer uma ração mais barata. O problema é que ele tem um custo também, né? Ele vai dar uma ração com custo mínimo, mas ele tem o custo mínimo dele para ser iniciado, né? Eu estou gravando essa aula aqui dia 17 de novembro de 2021 e ele está custando aqui R$ 880. Eu não acho um preço caro, se você for trabalhar realmente com isso, mas às vezes você nem sabe se quer trabalhar com isso e aí faz um investimento desse e às vezes esse investimento se perde. Ou você é um pequeno produtor e não tem condição realmente de lançar mão desse valor, ter outras demandas, outros custos na propriedade, pode ficar caro, né? Mas é muito prático, tem suas particularidades. Eu, no entanto, como eu sou meio amarrado, digamos assim, eu prefiro utilizar os aplicativos e os softwares que eu não tenho que pagar para fazer esse cálculo de ração. Algum aplicativo ou software que eu já tenha no meu computador, no meu celular, que possa fazer isso. Um método que eu sempre trabalhei e que eu gosto e não acho muito complicado, depois que você tem uma base, só vai ter o trabalho de alterar qual é a exigência que você está trabalhando, para que faz, para que animal, e o ingrediente que você quer. Às vezes você quer incluir um ingrediente novo, tirar um ingrediente, botar outro, um ficou com preço mais barato, ficou mais atrativo. Se for feito manualmente e com muitos nutrientes, ele é um método pouco eficiente, o da tentativa e erro. Porém, quando a gente usa as planilhas eletrônicas, você tenta e ele já faz o cálculo para você. Você tenta e ele já faz o cálculo para você. Então, não fica muito complicado. Quem faz o cálculo é a própria planilha. Você só vai verificar
se ao fazer aquela tentativa, ele atendeu a exigência que você estava buscando. Então, com a planilha ele vai ficando simples. O maior trabalho, depois que você inicia com esse método, é realmente fazer a confecção dessa planilha. Depois que você montou, fica fácil fazer o balanceamento. E eu vou fazer com vocês aqui, eu vou fazer uma montagem de uma planilha para vocês aprenderem a montar essas planilhas e escolher depois os ingredientes à medida que vocês forem conhecendo e quiserem incluir, vocês vão ter essa liberdade. Sabendo como montar, fica fácil. Então eu abri aqui o Excel, uma planilha básica em branco, e nós vamos começar a confeccionar a nossa planilha para a formulação de ração. Eu já deixei algumas informações aqui nessa planilha 1 para ficar mais fácil na hora da gente puxar e montar essa planilha. Então, por exemplo, eu escolhi a gente confeccionar uma ração frangos coloniais de corte, frango caipira de corte. Nós vamos fazer para essa primeira fase aqui de 1 a 28 dias. Então a gente coloca aqui qual é a fase que a gente vai estar trabalhando. Depois você vem aqui e coloca quais são os ingredientes que você quer utilizar. E qual o teor do nutriente de cada ingrediente. Aí você tem que escolher quais nutrientes você quer trabalhar. Quanto mais nutrientes você trabalhar, mais assertiva vai ser essa ração de atender a exigência dos animais. Mas vai ficando um pouco mais difícil. Pode trabalhar com muitos ou poucos, é você que decide. Eu vou trabalhar com poucos porque aqui é só um exemplo. Então eu vou trabalhar aqui com proteína bruta, em porcentagem, energia metabolizável em quilocalorias. Vou colocar também, deixa eu ver, cálcio e lisina e metionina mais cisteína. Cálcio